Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que irão assistir essa aula. Então, meu objetivo nessa aula é ajudar na compreensão do conteúdo para aqueles que ainda não fizeram as atividades propostas, nem a atividade avaliativa e nem tampouco a atividade do questionário integrado envolvendo as três matérias Química, Física e Biologia. Então, já trabalhamos sobre soluções. Já definimos o que é uma solução, que é uma mistura homogênea, onde eu tenho duas ou mais substâncias, uma dissolve na outra, e eu consigo só visualizar apenas uma coisa, uma fase, tem apenas uma fase. Vimos também o que é soluto, o que é solvente. O solvente sempre vai estar em maior quantidade, o soluto em menor, porque ele vai ser dissolvido pelo solvente. Enfim, vimos tudo isso. Inclusive, vimos também um dos cálculos da concentração, que é a concentração comum. Mas, mas hoje estamos vendo, nessa quinzena que iremos finalizar amanhã, diluição de soluções, que ela consiste em adicionar água numa solução que já está pronta. E quanto mais água for adicionada, a concentração, então, do soluto ou das partículas do soluto ali dissolvidas, elas diminuem, ou seja, a concentração do soluto cai à medida que é adicionado mais solvente. Então, a diluição consiste em adicionar solvente em uma solução, sem modificar a quantidade de soluto, porque ele já estava ali presente e você adicionou mais água. Exemplo, quando você compra aqueles pacotes de suco e você vai colocar na jarra o suco em pó e adicionar água para dissolvê-lo. Você preparou ali uma solução, porque você adicionou uma certa quantidade em massa, em peso de soluto, que nesse caso é a sua forma sólida, é o suco em pó, e adicionou uma certa quantidade em volume, em litros ou em ml, de água, que é o solvente. E você note que na segunda jarra ele adquiriu uma coloração forte. E ao provar, por exemplo, você percebeu que também estava com um sabor forte. E aí, deixa eu só tirar aqui, pronto. E aí, você vai e é necessário, para ficar mais agradável ao seu paladar, acrescentar mais água. Você acrescenta mais água e a coloração fica mais clara, como na terceira jarra. E o que você fez? Já tinha uma solução pronta, já tinha uma solução já preparada ali com um sólido dissolvido na água, que é o solvente. Mas você acrescentou mais água. Isso fez com que a concentração desse sólido dissolvido ou desse soluto dissolvido se tornasse mais fraca. E foi perceptível também ao seu paladar. Isso é diluição. Da mesma forma como quando você prepara um chá forte e ao tomar você percebe que realmente necessita de acrescentar mais água, como é feito nessa imagem, ou então, quando é utilizado hipoclorito de sódio, que é uma solução já preparada, já comercializada, diluída, ou seja, mais fraca, para desinfecção de frutas e verduras. Então, quais são os outros exemplos de diluição que existem no seu cotidiano? Já utilizamos o exemplo do chá, vamos utilizar também o exemplo do café. Quando você prepara um café, e tem pessoas que gostam de café forte e outras que gostam de café mais fraco. Essas pessoas que gostam de café mais fraco acrescenta mais água na sua xícara, por exemplo, para ficar melhor para o seu gosto, para o seu, conforme o seu gosto. Da mesma forma, por exemplo, quando você está lavando as louças, lavando os pratos. O detergente da cozinha, né, ele dilui-se na água durante a lavagem desses pratos, das panelas. Outro exemplo também é em relação aos medicamentos, que muitos desses medicamentos são diluídos, para não possuir uma concentração muito alta
e assim ser administrado ao paciente. Entre tantas e tantos outros exemplos, e só mais um para finalizar, em relação aos produtos de limpeza, por exemplo. As donas de casa, às vezes, compram um desinfetante e ele está muito concentrado e às vezes é acrescentado água para render esse material, esse desinfetante. E ao mesmo tempo tem pessoas que por conta, se for utilizar no piso, tem pessoas que têm alergia ao cheiro muito forte. E aí a dona de casa prefere diluí-lo, tornar ele um pouco mais fraco, para que ao passar no piso, algum familiar não tenha alguma reação alérgica por conta do cheiro. E existem outros exemplos também que vocês podem pensar, tá certo? Mas vamos prosseguir. Então, como é o processo dessa diluição? Se você acrescentar mais água numa solução que já está preparada, que já está pronta, é possível se você souber a concentração desse material, o volume que está adicionado ali, você consegue saber também a concentração final e o volume final. Então, note que o processo de diluição, ele já é fornecido com base na concentração. E se tem uma concentração, é porque foi adicionado massa, ou seja, houve a sua expressão de massa sobre o volume, né, dividido pelo volume, para poder fornecer a concentração daquela solução ali em evidência. Então, a fórmula da diluição, ela só leva em conta a concentração e o volume ali adicionado. Ok? Então, existem duas formas de você calcular, mas o princípio é o mesmo. Existe a fórmula de cima. Deixa eu grifar melhor. Opa, pronto. Onde eu tenho M inicial vezes V inicial é igual a M final vezes V final. E a de baixo, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Então, ambos os aspectos, nós temos concentração ali relacionadas e multiplicadas pelo volume. A diferença é a unidade, por isso a importância de sempre colocar a unidade. Na fórmula de cima, a unidade é em mol por litro. E na fórmula de baixo, a concentração em gramas por litros, tá? Então, só é se atentar a isso. E em relação ao volume, todos eles serão sempre em litros. Ok? Então, vamos prosseguir. Entendido? Então, quando uma questão, por exemplo, fornecer a minha concentração inicial molar, deixa eu colocar aqui melhor, pronto. O M1, e nesse caso, em mol por litro, então você vai utilizar a fórmula de cima. Toda vez que a questão fornecer uma concentração em mol por litro, você utiliza a fórmula de cima. Se a concentração estiver em gramas por litro, você utiliza a fórmula de baixo. Mas o princípio é o mesmo. Só que vai mudar é a unidade ali envolvida. Vamos prosseguir. Nesse exemplo prático, então, organizando lá aquela fórmula, nós vamos ter concentração inicial com gramas por litro, vezes volume inicial em litros, é igual a concentração final em gramas por litro, vezes volume final em litros. Da mesma forma, se for em mol por litro, molaridade inicial, mol por litro, vezes volume inicial em litros, é igual a molaridade final, mol por litro, vezes o volume final em litros. Mas aí vamos focar no exemplo aqui embaixo, tá? No exemplo prático,
Ao diluir 0,1 litros, que corresponde a 100 ml, né? Que eu fiz? Por que eu estou colocando a expressão em litros? Porque a concentração que ele está fornecendo é, ó, em gramas por litro, tá? Mas vamos ler primeiro para poder entender. Ao diluir 0,1 litros de uma solução de concentração igual a 15 gramas por litro, então, ao volume final de 0,15 litros, a nova concentração será... Então, o que nós temos? O quê? Nós temos a concentração inicial, ou melhor, nós temos o volume inicial e nós temos a concentração, que é 15 gramas por litro. E aí, foi diluído essa solução de 0,1 litros, ou seja, 100 ml de solvente, nesses 15 gramas, né, e obtido essa concentração de 15 gramas por litro. E aí na questão ela fornece que o volume final é 0,15 litros, ou seja, 150 ml. E pergunta qual será a nova concentração. Então, quando ela começa ao diluir, ela já está falando que foi adicionado esse volume de água no final, numa solução que já tinha 100 ml de água e 15 gramas por litro de concentração. Então, o que vocês vão fazer? Vocês apenas vão observar quem é a concentração final, quem é a concentração inicial, volume final e volume inicial. É necessário prestar atenção no enunciado da questão, tá? Pois bem, vamos para a resolução. Aplicando, então, na fórmula, nós temos concentração inicial 15 gramas por litro vezes o volume inicial 0,1 litros. É igual a concentração final, que é o que eu quero, então eu repito a expressão da fórmula, vezes, aí eu substituo e acrescento, sim, o volume final de 0,15 litros. Faço a multiplicação entre o 15 gramas por litro vezes 0,1. E como ele tem unidades iguais... Opa, deixa eu só voltar aqui. Pronto, cadê? Isso. Voltemos. Pronto. Então, e como ele tem unidades iguais de litros, então eu cancelo um e cancelo a outra unidade de litros, tá? Unidades iguais, elas são canceladas. Então, fazendo a multiplicação de 15 gramas vezes 0,1, quando eu já cancelei as unidades iguais de litro, o resultado é 1,5 gramas. Entendido até aí? Então, vamos lá. Então, o que você fez? Você multiplicou os valores iniciais de concentração e de volume. Feito isso, o que foi feito aqui? Nessa parte que você tem ainda um resquício, a incógnita, né, que é o que você está calculando, que é a concentração final, só que não tem esse valor porque você quer achar ele, vezes um valor que foi fornecido, que é o volume final. Toda vez que eu tenho uma incógnita, multiplicado por algum valor específico, e eu quero descobri-la, o que eu faço? Eu a isolo, colocando ela antes da igualdade, e o seu valor ali é multiplicado, eu passo ele dividindo, tá? Então, novamente, o 0,15 litros irá passar dividindo, uma vez que a concentração ela foi isolada e ficou antes da igualdade, já que eu quero descobrir ela. Ok? Então, vamos lá. Multipliquei o 15 gramas por litro vezes 0,1. Anulei as unidades de 1,5 gramas, já que a unidade a única que sobrou.
Dividi por 0,15 litros e o resultado foi 10 gramas por litro. Professor, e o resultado está coerente? Está. Porque lembre-se que eu adicionei água nessa solução que já tinha 100 ml, ou seja, eu adicionei mais 150 ml nessa solução. Consequentemente, a solução inicial, a concentração inicial... Opa, de novo. Deixa eu só voltar aqui. A concentração inicial era 15 gramas por litro. E ela diminuiu como concentração final, caiu para 10 gramas por litro. Ou seja, a concentração diminuiu porque você adicionou mais água. A concentração do soluto ali dissolvido diminuiu. Entendido até aí? Ah, e outra coisa. Como a concentração é em gramas, aqui para esse exemplo, é em gramas por litro, se por um acaso na questão fornecer o volume, por exemplo, em ml, mas aí você sabe que você necessita ter em litros. O que é que você faz? Você divide por 1000 aquele valor correspondente para obter em litros. Ou então você faz uma regra de 3. 1 litro corresponde a 1000 ml, né? Vou colocar assim. Mas eu tenho 100 ml. Fazendo essa regrinha de 3, eu vou chegar a isso daqui. X é igual a 100 dividido por 1000. Corto os zeros que são iguais. 1 dividido por 10, 0,1 litros. Da mesma forma, 150 dividido por 10. Um momentinho, gente. Deixa eu só ver aqui. Pronto, já foram atender ali. Então vamos lá. Toda vez que você tiver um volume em ml, você vai dividir ele por 1000, tá certo? Para poder obter a sua forma em litros, como a questão pede. Então vamos lá. Vamos para o primeiro exercício, onde é mais teórico. Em relação a uma solução diluída, podemos afirmar que apenas uma delas é correta. Apresenta sempre dois componentes, possui muito soluto e pouco solvente, possui baixa concentração de soluto, possui alta molaridade e apresenta sempre mais de dois constituintes. Qual das respostas será correta? Vamos pensar um pouco. Analisando a letra A, apresenta sempre dois constituintes. Dois componentes, perdão. Não necessariamente. Uma solução diluída pode ter mais de duas ou três, pode ter mais de duas substâncias ali diluídas. Então, essa está errada. Vamos para cá. Possui muito soluto e pouco solvente. Letra B. Nós vimos que, na verdade, o soluto sempre tem que estar em menor quantidade. E no que diz respeito à diluição, o primeiro passo, ele já foi dissolvido na água. E o que é a diluição? É acrescentar mais água ou mais solvente em um material que já foi dissolvido, né? Que já tem uma solução preparada. Então, só nos resta quem respondeu e quem pensou a letra C. É a letra C que é a resposta correta, porque possui baixa concentração
dissolutos, ou seja, a força daquele soluto dissolvido ali na água, que ele já foi solubilizado, que ele já foi dissolvido, é menor, a sua concentração baixa. Quanto maior a quantidade de, de água adicionada, maior então, ou melhor, menor então a concentração desse soluto. Tá certo? Entendido até aí? Vamos prosseguindo. Deixa eu tirar isso daqui. Ok. Então, nós temos aqui um outro exemplo. Uma solução foi preparada utilizando 0,3 litros e concentração inicial de 8 gramas por litro. No mesmo recipiente, foi adicionado mais 0,4 litros. Qual a sua concentração? Então, nós temos aí os dados iniciais e nós temos os dados finais, sendo que a concentração é ela que vai ser calculada. Não é isso? Concentração final. Então, aplicando naquela fórmula, vou fazer assim de forma bem mais rápida. Professor, qual das duas fórmulas eu vou utilizar? Aquela de cima onde tem o M ou a de baixo onde tem um C? Como nós estamos falando de uma concentração em gramas por litro, então vai ser aquela fórmula com C. Então, C, deixa eu fazer aqui. C inicial vezes, volume, deixa eu fazer melhor. C inicial vezes volume inicial é igual a concentração final, que é essa que eu quero, vezes volume final. Substituindo concentração, eu vou ter o quê? 8 gramas por litro, vezes o meu volume adicionado, 0,3 litros, tá? Que é igual, aqui não vai dar, né, para fazer, mas vocês vão entender, concentração final vezes, deixa eu tentar diminuir aqui. Concentração inicial é 8 gramas por litro, vezes 0,3 litros, e aí eu já corto as unidades de litro. É igual a concentração final vezes o meu volume de 0,4 litros. Entendido até aí? Certinho? Então, o que eu fiz? Eu apenas multipliquei a minha concentração E aí, quanto deu, né? Nesse resultado? 8 vezes 0,3. E aí, a gente fazendo o cálculo daquela multiplicação, deu o quê? 2,4 gramas. É igual concentração final vezes o 0,4 litros. Eu isolo a concentração final, já que eu quero colocar aqui antes da igualdade. E esse valor que estava aparentemente multiplicado por ele passa dividindo. Organizando aqui, irá ficar dessa forma. Concentração final é igual a quanto? 2,4 gramas. É necessário colocar as unidades dividido por 0,4 litros. E esse valor que eu iria obter após fazer a divisão
irá ser 6 gramas por litro. E aí nós notamos que realmente ocorreu uma diminuição na concentração desse sal, ou desse soluto ali dissolvido, porque a sua concentração final foi 6 gramas por litro, enquanto a concentração inicial era 8. Entendeu até aí, pessoal? Tudo certo? Temos um joinha? Então, qualquer dúvida vocês podem me perguntar, mas façam a atividade. E se houver realmente dúvidas, me procurem. Tenham um excelente dia e bons estudos.